Põe aqui do lado para mim, por favor. Boa noite a todos. Bom, eu vou me posicionar um pouquinho mais próximo aqui do computador, porque eu estou sem o microfone. Mas eu espero que todos estejam me escutando bem. Se houver alguma falha, algum problema no áudio ou no vídeo, por gentileza me avisa. Mas se alguém puder me mandar uma mensagem a respeito do áudio, eu fico mais tranquilo aqui no bate-papo, dizendo se estão ou não me escutando bem. Ok? Muito bem. Vamos primeiro, só verificar aqui. Ótimo. Obrigado, Nissan. Ótimo. Então vamos continuar. Antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em momentos de paz e luz, apresentando o Grupo Espírita Paz e Luz. Pedimos apenas ao nosso bom Deus as suas bênçãos, a sua proteção e a sua permissão para podermos dar início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja. Eu vou compartilhar com vocês a tela do nosso estudo de hoje, dando continuidade ao tema A História do Espiritismo. Estamos no nosso quarto estudo e hoje nós vamos falar um pouquinho das mesas girantes até o momento da codificação, que foi quando praticamente Kardec ele se iniciou dentro do Espiritismo, né, até codificação, até o lançamento de todos os livros da codificação do Espiritismo. Muito bem. Na realidade, Kardec ele deu um depoimento que foi publicado em Obras Póstumas, né, que foi um livro que foi escrito após, né, a sua morte, porque ele tinha muitas anotações, né? Ele tinha muitas anotações que não vinham a público. Então, depois que ele morreu, a sua esposa, né, ela catalogou todas essas informações e criou mais um livro, Obras Póstumas. E lá ele dizia que foi em 1854 que ele ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Mesas que flutuavam
e giravam. Isso acontecia muito na França e em outros locais do mundo, e funcionava como um grande teatro, levando as pessoas até ali, pagando para assistir e ver aquelas sessões. Vejam bem, isso foi em 1854. O seu primeiro livro, que foi lançado, né, que foi o Livro dos Espíritos, foi em 1857. Então, existe uma janela nesse período, né? Então, um amigo seu convidou para que ele fosse visitar. Só que Kardec não foi. Ele disse assim: só acreditarei se me provarem que essas mesas têm um cérebro para pensar e nervos para sentir. Enquanto isso, permita-me considerar esse fato como uma história fabulosa, como se fosse uma fábula, uma mentira, como se fosse um truque de mágica, né? Porque Kardec, na época, ele era um grande filósofo, ele era um cientista da filosofia, né? Um grande professor. Então, ele se recusou a ir, né? A verificar, a analisar aquilo num primeiro momento. Bom, então, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal. Ele dizia que era um magnetismo, e de que, porque ele era estudioso, ele estudava muito isso. Só em maio de 1855, um ano depois, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Então, depois de um ano, vários convites, ele foi até o local, visualizou e começou a perceber alguns detalhes, fazendo com que ele voltasse àquele local, né? Então, o que acontecia na época? Mais ou menos o que vocês estão visualizando nessa foto. Algumas pessoas se adentravam numa sala, né? E as mesinhas começavam a flutuar, a girar. Então, a Kardec atribuía isso ao magnetismo animal, né? Tentava explicar isso através da ciência. Até que um dia ele foi, visualizou aquilo e começou a tirar algumas conclusões, né? Durante esse período, ele nos conta que ele também tomou conhecimento de um fenômeno da escrita mediúnica ou da psicografia, que ele também não conhecia. E assim, através de médios, passou a se comunicar com os espíritos. Então, nesse momento também, ele passou a conhecer a psicografia, que era a transmissão de mensagens escritas através de médiums, né, pelo plano espiritual. Muito bem. Aí foi quando ele conheceu as irmãs Baldin, né, as meninas Baldin. Ele viu a escrita por intermédio da cesta. Então, essas duas meninas foram as primeiras que começaram a psicografar por intermédio da cesta. O que era a cesta? Era a psicografia direta, não indireta. O que acontecia? Era uma cesta, fazia um furo no meio da cesta e colocava um lápis, né? E alguém apoiava essa cesta. Então, fazia-se pergunta e a cesta se movimentava sozinha e escrevia, né? Então, por isso que eles chamavam que era a psicografia da cesta. Então, por esse processo eram dadas respostas com exatidão às perguntas formuladas aos espíritos. Então, eles faziam o alfabeto, A, B, C, D, faziam e colocavam a cesta no meio. E faziam perguntas, sim, não, e essa cesta ela ia e se movimentava com esse lápis preso ao meio, que era chamada psicografia direta, né? Era direta pelo espírito, né? Indireta é quando é feita através do médium, né? Bom, convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção de espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científico, filosófico e moral. Ou seja, Kardec percebeu que existia uma inteligência, né, por trás daquilo, porque ele começou a fazer perguntas, tipo assim, dê 2 batidas no chão se você for um espírito de homem, de mulher, rico, pobre, se você morou aqui, se não morou. Então ele percebeu que existia uma inteligência, uma força inteligente por trás de toda aquela manifestação. E ele sendo um professor, ele sendo um estudioso, um filósofo, o que ele fez? Ele começou a criar uma metodologia de ensino, que é o que ele fazia, praticamente ele fez durante toda a sua vida, criar métodos de ensino. Por isso que Kardec não foi escolhido ao acaso.
ele foi sendo preparado durante séculos para essa missão. Então, ele era um estudioso, um professor, e ele preparou uma metodologia de ensino para que nós hoje pudéssemos buscar, catalogar e também exercer a função de espírita, só que baseado em conhecimento científico, filosófico e moral, que é justamente a doutrina espírita. Então, acresce esclarecer ainda que essa monumental obra não foi concebida por um filósofo ou ditada por um espírito. Ela é o resultado das revelações de muitos espíritos, todas concordantes, vindas por diferentes médios em lugares diversos. Isso é importante, porque tem muito médium que acha que é um espírito que foi ditando para ele todas as informações, todas as respostas. Não, 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 não. O que ele fez? Por exemplo, o Livro dos Espíritos. Ele fazia uma pergunta e os espíritos respondiam. Só que ele mandava essa pergunta para diversos locais do mundo, diversos médicos, né? E ele catalogava a resposta que viam semelhantes, né, de vários locais, e através do seu bom senso, o que ele fazia? Ele criava uma resposta completa. Então, quando as respostas não eram concordantes, ele não colocava. Quando eram concordantes e se completavam, ele colocava a resposta completa. Então, ele se utilizou dessa metodologia, pegou o Livro dos Espíritos, catalogou, separou-os, né? Você pode ver que tem capítulo 1, 2, e assim vai, por tema, por assuntos, ficando fácil o nosso estudo, né? Então, e essas comunicações passavam pelo crivo da razão do codificador. Então, ele lia todas as respostas, ele analisava, comparava, discutia e só as aceitava depois de verificar que se achavam isentas de quaisquer dúvidas. Por isso que elas vinham de diversos médiuns, e elas deveriam ser o quê? Coincidentes. Então, Kardec de que estava encarregado da codificação pela médium senhorita Japet, tendo seu guia lhe dito. Ele recebeu essa comunicação. Não haverá diversas religiões, nem há necessidade senão de uma, que é a verdadeira, grande e digna do Criador. Seus primeiros fundamentos já foram lançados. Haverá muitas ruínas e desolações. São chegados os tempos para a renovação da humanidade. Olha essa primeira mensagem, né? Dizendo para ele que somente uma mensagem vai ser verdadeira. Os seus primeiros fundamentos haviam sido lançados. Haverá muitas ruínas e desolações, e são chegados os tempos para a renovação da humanidade. Veja, se também isso não está acontecendo ainda. É que nós imaginamos que o tempo para nós é muito demorado. Não. Quando ele fala de ruínas, desolações, lá em 1800, eles já estavam imaginando hoje as nossas ruínas, nossas desolações, os nossos sofrimentos. Por isso que tem que haver a destruição para haver a renovação. Isso é uma lei, está no Livro dos Médiuns, lei da destruição. Olha que interessante. Já o Espírito da Verdade depois lhe respondeu, e sabendo que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Depois a gente vai falar somente sobre isso, tá? Não hoje. Disse a ele o seguinte: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, se você falir, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não aceitam a cabeça do homem. Olha só a responsabilidade de Kardec. Do próprio Cristo, ele. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Você é ser humano. Siga com discrição, né? Seja humilde, seja cauteloso se quiseres sair bem. Não é assim que nós temos que agir também com as nossas coisas. Todas as vezes que nós, né, gritamos, não temos discrição, né? Todas as vezes que não temos humildade nas nossas condutas, nós prestes a falir algo que não se iniciou, né?
Bom, e 11 de setembro de 1856, recebia na casa do Sr. Paulo a seguinte comunicação mediúnica assinada por muitos espíritos. Do livro dos espíritos. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido, estamos satisfeitos com... Continua, não lembra? Sobretudo quando a obra se achar concluída. Ele estava escrevendo o livro, né? De que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Porque, na realidade, o que eles queriam é que ele o conhecimento de todos, né? Ele não ficasse com esse conhecimento para si. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que existia uma médium, né, que, na realidade, queria o quê? Queria que tivesse ela, né, as glórias daquilo que estava sendo feito. E não era. Ela simplesmente era uma médium que estava transmitindo o quê? Uma mensagem. E ele não aceitou isso também, e ela acabou o quê? Se afastando. Era justamente o que os espíritos estavam pedindo para ele, né? Gente, está tendo algum problema? Deixa eu ver aqui. Tá, o áudio está um pouco baixo, tem um áudio aberto? Não tem. Eu estou sozinho aqui na sala, né? Eu vou verificar aqui se alguém está com o áudio aberto. Obrigado. Só um minutinho, gente. Estava assim, obrigado, viu? Já, acho que eu já desativei. Ok? Melhorou? Espero que sim. Qualquer coisa vocês me avisem, por gentileza. E foi essa mensagem que ele recebeu de diversos espíritos. Simplesmente, crê em Deus e avante, né? Porque Kardec passou por muitas dificuldades. Ele foi, inclusive, preso, né? Ficou na cadeia, passou a noite na cadeia. Então, ele passou por situações vexatórias. Ele era uma pessoa reconhecida, que fazia parte da Academia Francesa de Letras, e ele foi praticamente expulso dessa academia, porque não aceitavam que ele, né, apresentasse um trabalho como esse, né? Mas ele seguiu adiante. Realmente, ele acreditou em Deus e seguiu adiante. Então, como se vê, Kardec fora realmente escolhido pelo Cristo para o cumprimento da sublime missão de codificar o Espiritismo. Codificar significa o quê? Colocar, traçar um plano, né, para que pudéssemos hoje, todos nós, termos uma forma de estudar o Espiritismo. Todos os ensinamentos foram catalogados. Quem fez isso foi Kardec. Os espíritos tinham as informações e ele foi tirando essas informações e catalogando-as, né? Dividindo-as por temas. E daí foram surgindo os livros que nós conhecemos hoje, né? Além de filósofo, benfeitor, idealista, ele era o quê? Dotado de um coração boníssimo. Ele era uma pessoa boa, o que lhe dava condições para o cumprimento do lema da doutrina nascente, que fora da caridade não há salvação. Ele não era simplesmente um grande professor e um grande filósofo. Ele era uma boa pessoa. Ele lutou muito pela igualdade, né? Ele lutou muito pela necessidade que todos tivessem as orientações, tivessem estudo, porque naquela época não era como é hoje. Hoje ainda já é difícil. Você imagina naquela época quem tinha o direito de estudar. Ele não. Ele, através, né, dos
o seu orientador, né, que foi Pestalozzi, criou uma metodologia de ensino mais humana, mais decente e voltada a todos aqueles que tinham e não tinham condições financeiras para isso, né? Ele iniciou a publicação das obras, então, da codificação. Vamos lá, vamos ver quais são elas. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Ele fala sobre o quê? Sobre os princípios da doutrina espírita. E foi publicado em abril de 1857. Esse livro tem que ser lido, é o primeiro livro a ser lido. É essa a ordem, gente, que nós temos que ler. Foi dessa forma que foi catalogado os livros, né? Então, não foi à toa que ele escreveu o Livro dos Espíritos. Ali estão todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer aos espíritos. Qual é a pergunta número 1? Que é Deus. Poxa, realmente é difícil, eu não sei responder. Se alguém me perguntasse o que é Deus para você, saberia responder? Eu não saberia se não tivesse lido o livro, né? Então, está aí. Então, a gente vai buscar no Livro dos Espíritos os princípios da doutrina espírita. Aí ele viu a necessidade e percebeu que existiam os médiuns, que eram aqueles que se comunicavam com os espíritos, falando sobre mediunidade, essa capacidade que todos nós temos. Então, os médiuns, as pessoas ficaram um pouco perdidas com aquelas informações. Então, ele criou o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, que é um guia de estudo para os médiuns. E, em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o quê? O ensinamento moral, baseado praticamente nos ensinos do Cristo para todos nós. É a moralização do ser humano. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio o Céu e o Inferno, que fala sobre as ordens e fala sobre a justiça divina, né? Lei de ação e reação, que todos nós devemos ter formação. E logo depois a Gênese. Já a Gênese fala dos milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Então, muitas pessoas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é só sobre o Novo Testamento. E ele fala sobre o Novo Testamento aqui. Mas quando a gente fala do céu e inferno, a Gênese, ele vai voltar e vai falar também sobre o Velho Testamento. Como é uma estrutura didática, né? Ela não segue a mesma ordem que está na Bíblia, que é contada, né? A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, é uma história do começo do mundo ao fim do mundo. E ali é uma história linda, é um conto, é uma poesia aquilo. E tudo verdadeiro. Muita coisa, a maioria simbólico, né? Mas é verdadeiro. Diferente do estudo do Espiritismo, ele não respeita a cronologia, mas sim ele respeita, segundo Kardec nos informa, o aprendizado. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem que ser lido do primeiro ao último capítulo, não começar a ler no 20º capítulo, porque existe uma interdependência dos capítulos. Qual que é o último capítulo? Pedi, obtereis. Só para nós termos noção. Nós falamos isso na última quarta-feira, né? Na última sexta-feira, desculpa. Pedir, obtereis é complicadíssimo. Então, para a gente aprender a pedir, a gente tem que estudar os 29 capítulos do Evangelho, né? Para a gente saber o que nós estamos pedindo. E por que a maioria dos nossos pedidos não são atendidos, né? Ou a maioria são, só que a gente não sabe quem que responde. Essa é a verdade, né? São só esses 5 livros? Não. Não são só esses 5. Depois tem a Revista Espírita, que foi um periódico, né? Que ele começou a escrever todo mês, de 1 de janeiro de 1858 até 1869. Né? Depois, o que é o Espiritismo? É um resumo sobre a forma de perguntas e respostas. Foi lançado em 1859, depois do Livro dos Espíritos. Né? Porque existia muita dúvida. Então, ele criou um manualzinho, né? E é um manualzinho onde ele conversa com o padre, com o cético e com a outra pessoa. Então, ali, porque o que acontecia? Quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele era parado na rua para dar respostas. Então, existia um padre que o parava, existia o cético que não acreditava em nada, né? Então, ele foi catalogando essas perguntas e colocou nesse livro. É bem interessante. Então, ele pegou a mesma pergunta, fez para um e para outro, e dava a resposta segundo a orientação dos espíritos. Depois teve o Espiritismo na sua mais simples expressão,
Instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas, que foi após sua morte em 1890, né? Foi lançado em Paris pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com auxílio da sua esposa. Interessante saber que em 1861, né, houve uma repercussão muito grande sobre o que Kardec estava fazendo, e ali estava uma pós-inquisição. Houve uma queima de livros de Kardec em Barcelona. Olha que brutalidade, né? Em 1860, dia 9 de outubro, às 10h30, por ordem do bispo da cidade, né, foram queimados cerca de 300 exemplares entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita de Kardec. Queimou tudo. Será que Kardec ficou triste? Os espíritos ficaram tristes? Não. Por quê? Os principais jornais da Espanha deram a notícia do acontecimento, que os órgãos da imprensa liberal reprovaram energeticamente. Já existia a mídia escrita, né? Os jornais da França também citaram o fato e diz um deles que não achava uma palavra para aquele ato de intolerância do clero digno da idade média. E já estavam mudando. Olha só o que aconteceu, olha que interessante. E a grande repercussão que teve este ato concorreu para a propaganda da doutrina e fez progredir o espiritismo na Espanha e em outros lugares. Então, as obras queimadas foram procuradas com maior avidez, aguçou a curiosidade do povo, né? Então, todas as vezes, né, que a gente imagina que está acontecendo algo ruim na nossa vida, a gente tem que pensar no futuro, porque a gente não sabe o que advém daquele ato. Hoje nós estamos tristes com tudo que está acontecendo, mas será que tudo isso que está acontecendo com esse Covid, será que não nos vai trazer uma resposta positiva no nosso futuro? Não sei. Temos que confiar, temos que seguir a nossa vida, pautado na fé, na vontade, na coragem, né? Sem esmurecer, sem entrar em depressão. Seguir adiante, com muita força. Lá na frente vamos ter as nossas respostas. Bom, os últimos anos de Kardec. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo e defendê-lo dos opositores através da revista Espírita ou jornal de estudos psicológicos. A revista Espírita, ela é fantástica. Vocês podem baixar isso através do Google, né? Tem informações fantásticas nessas revistas. Então, vocês podem ver que foram mais de 10 anos e Kardec lançava todas elas. Até antes dele morrer, ele já tinha lançado a do mês seguinte. Então, no mês que ele morreu, acho que foi abril, em maio já estava pronta a revista. Kardec ele era muito pontual naquilo que ele fazia, né? Ele faleceu em março. A revista de abril ele já havia o quê? Lançado. Ele faleceu 31 de março e a revista que seria lançada em abril já estava prontinha. Faleceu em Paris a 31 de março de 1869, aos 64 anos. Então, ele começou a ter um conhecimento da doutrina em 1854, que foi quando ele, né, foi visitar as mesas girantes, o fenômeno das mesas girantes. 1854, 64. 65, 66, 67, 68, em 15 anos. Em 15 anos de vida, ele praticamente nos presenteou com a codificação. E ele nunca gostou que chamasse de kardecismo, e sim de doutrina dos espíritos. Isso é importante. E o neologismo espiritismo foi criado por ele, para falar sobre a doutrina dos espíritos, que é justamente a doutrina que nós conhecemos. Então, quando nós falamos de espiritismo, nós não estamos falando de outras religiões que falam sobre os espíritos, né? Espiritualistas. Nós estamos falando do espiritismo que nós estamos estudando através da codificação de Kardec. Ele está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. É um dos locais mais frequentados, né, e mais visitados em Paris. E junto ao túmulo, erguido com os dolmens druídicos. Lembra dos druidas, né, da onde tirou o nome Allan Kardec? Então, eles buscaram, a família, a esposa buscou, né, como eram feitos
na época, né, os túmulos dos druidas, então fizeram essa homenagem a Kardec. E é interessante, está aqui, ó, busquei aqui uma fotinho. Quem for na França, por favor, não deixe de visitar, né, o seu túmulo, né? À beira da sua sepultura, Flammarion, seu fiel seguidor, pronunciou essas palavras. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Porque Kardec, gente, tinha muito bom senso para tudo. Ele era uma pessoa destinada a fazer o que ele fez. E o que está escrito? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Está escrito aqui em cima. Aqui no seu túmulo, né? Nascer, veja bem, nascer, morrer. Então nós nascemos, nós morremos, renascemos. Renascemos, é a encarnação. E progredimos sempre. Tal é a lei. Resume praticamente tudo, né, que nós precisamos saber a respeito do Espiritismo. Então, Flammarion, ele, como ele era um amigo muito próximo, colocou e citou, né, que ele era simplesmente o bom senso encarnado. Kardec soube passar no momento em que as pessoas eram não tão voltadas à religiosidade, ele conseguiu provar, né, em 15 anos, através da sua inteligência, da sua conduta, da sua notória moralidade, tudo aquilo que nós possuímos hoje. Sim, houve ajuda do plano espiritual. E no livro O Espírito da Verdade, ali são vários espíritos, né, pela psicografia do Chico, que escreveu o livro. São todos os espíritos que a gente conhece. Esse livro é fantástico, O Espírito da Verdade, né? E ali vários espíritos transmitem, e eles colocam Kardec como sendo quem? Um dos espíritos que faz parte da pleiade do Espírito da Verdade, só que naquele momento ele estava o quê? Encarnado, né? Então, gente, era isso daí que eu queria falar hoje para vocês, né? Continuando, né, aquilo que nós havíamos falado na aula passada. E na próxima aula nós vamos falar sobre o aspecto religioso do Espiritismo. Voltando lá atrás, falar um pouquinho lá do povo hebreu, mas não esquecendo que nós também devemos buscar alguns conhecimentos a mais, né? Busquemos na nossa literatura. Aquilo que a gente fala aqui é muito rápido, né? Para que a gente realmente tenha condições de nos tornarmos verdadeiras pessoas sábias a respeito do Espiritismo. Então, tudo isso que a gente conversa aqui é mais para aguçar a curiosidade de cada um, para que a gente estude, para que a gente vá lá no Livro dos Espíritos, estude todas as perguntas, da primeira até lá, 1000 e poucas perguntas, né? Depois de estudar o Livro dos Médiuns, tem espírita que nunca leu os 5 livros. E abre esporadicamente um ou outro, vai numa página, vai em outra. Gente, nós como espíritas, nós temos que ler, no mínimo, os 5 livros da doutrina, né? E vai formar aquele conjuntinho lá que todos nós temos, às vezes, nas nossas casas, mas os livrinhos ficam lá fechados, empoeirados. E a gente quer ler um livrinho, quer ler um romance, mas é importante que a gente tenha o conhecimento a respeito daquilo que Kardec nos deixou e que os espíritos gostariam que nós aprendêssemos, que nós soubéssemos. Ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que tenha melhorado o som, né, Nissan? Obrigado por me informar que tinha um áudio aberto. E é isso. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma coisinha. Hoje dá tempo de alguém fazer alguma pergunta. Temos alguns minutinhos aqui. Uns 5 minutinhos ainda. Tá.
Já foi fechado, já fechei o áudio, é isso. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, hoje dá tempo aqui no bate-papo, né? De podermos esclarecer. Se alguém quiser perguntar, levanta a mãozinha aqui que a gente pode abrir o áudio para o próprio vídeo, né? Mas não tem ninguém que quer fazer pergunta. Ah, tá aqui, ó. O Sam está dizendo recomendo que assista o filme. Eu já falei na última apresentação. Assista um filme. Se alguém tiver um tempinho hoje, Allan Kardec, tá, isso daí está no YouTube, Netflix, né? Assista um filme. É importante, né? Ele é bem resumido, mas conta-nos com verdade, né? O que Kardec passou. Eu, particularmente, eu me sensibilizei durante o filme, né? Não posso dizer que praticamente a gente dá dó até de Kardec, né? Ele é um grande homem, mas o que ele passou é de doer o nosso coração. Tá bom? Sobre as mesas girantes, tem algum livro específico? Tem um livro específico, mas tem muita coisa na própria internet. Se você colocar mesas girantes, tem muitos artigos que falam sobre ela. E também na revista Espírita, Kardec ele fala com mais detalhes a respeito das mesas girantes, tá certo? Tudo isso que foi colocado aqui são muitas informações do próprio Kardec. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais esse encontro. Que possamos levar adiante, seguir o exemplo de Kardec, sermos persistentes na nossa conduta do bem. Sabemos que podemos passar por situações adversas, situações difíceis, mas temos que ter em mente que Deus está ao nosso lado. Os nossos mentores estão ao nosso lado. Nossa família está ao nosso lado. Se estamos pautados no bem, na moral, na decência, vamos seguir adiante. Vamos fazer como Kardec fez e, dessa forma, melhorarmos um pouco mais esse mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe e que possamos estar aqui reunidos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até quarta, no estudo com Tadeu do livro Fonte Viva. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.